irmãos, que Jesus nos abençoe, continue a iluminar os nossos caminhos, hoje e sempre. É muito comum, em conversas, nós espíritas, nós ouvirmos as pessoas dizerem assim: quando eu desencarnar, eu quero ir para nosso lar. André Luiz está lá, Dr. Bezerra de vez em quando passa por lá, então é para lá que eu quero ir. Escutamos, por exemplo, os nossos irmãos católicos dizerem que querem ir para o céu. Quando morrer, querem ir para o céu. O muçulmano, ele faz qualquer coisa para que ele possa merecer o paraíso. Então, nós começamos, depois de desejados, de traçar esses desejos, nós começamos a trabalhar, nós começamos a promover ações que possam ter como resultado alcançar esses objetivos, a realização desses nossos objetivos. De uma certa forma, se nós prestarmos atenção, todas as nossas ações nesse sentido visam uma recompensa. Sempre que fazemos o bem, sempre que procuramos ajudar, fazer alguma coisa boa, sempre há, mesmo que inconscientemente, o desejo da compensação, há o desejo da recompensa. E não há nada de errado nisso. Nós vamos encontrar nos evangelhos de Jesus muitas referências a essa questão que Jesus fazia. É recorrente no Evangelho de Jesus ele fazer as promessas, de recompensar aquele que observa com cuidado os ensinamentos, os desígnios, as leis de Deus. Então é muito comum. No Evangelho, por exemplo, de Mateus, nós anotamos no capítulo 19, versículos 27 a 30, nós vamos encontrar uma anotação do evangelista de um diálogo ocorrido entre Pedro e Jesus, exatamente nesse sentido. Nesse diálogo, Pedro está cobrando Jesus a recompensa que deveria ser dada a eles, apóstolos, pelo trabalho que eles desenvolveriam. Então o apóstolo anotou o seguinte: Pedro disse a Jesus: eis que deixamos tudo e te seguimos. Que haverá para nós de recompensa? E Jesus então lhe respondeu: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou os filhos, ou os campos, por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Essa declaração de Jesus, dizendo que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros, foi interpretada por muitas pessoas de uma maneira equivocada. Entendiam alguns de que Jesus estava falando que todos, após o desencarne, após a morte, receberá a mesma porção de recompensa por todos os seus atos aqui na terra. Outros então entenderam que a salvação aconteceria, a recompensa, que é a salvação,
aconteceria a partir da crença que nós tivermos em Jesus Cristo, né? É a teoria da salvação pela graça, e não pelos atos que houvéssemos praticados aqui na terra. E a respeito disso, há no Evangelho de Jesus 3 parábolas que são independentes, mas estão correlacionadas intimamente uma com a outra, que nos fala da questão trabalho-salário, ação e recompensa, do qual Jesus falava, né, que foi tratado por Jesus. A primeira dessas parábolas nós vamos encontrar lá em Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 30, que é a parábola dos talentos. A segunda parábola nós encontramos em Lucas, capítulo 19, versículos de 12 a 28, que é chamado a parábola das minas. E a terceira parábola, que trata também desse assunto da valoração das nossas ações, das nossas atitudes durante a nossa vida, que é chamada de os trabalhadores da vinha. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, trata como os trabalhadores da última hora, é a mesma parábola. Então, para que nós possamos perceber essa questão da valoração das nossas ações, porque é comum, em determinado momento, nós começarmos a pensar: será que aquilo que eu faço é suficiente? Será que o trabalho que eu desenvolvo, eu estou fazendo aquilo que é possível? Será que eu faço o máximo? Qual o valor do meu trabalho na vida? Nós não diríamos somente numa questão religiosa, mas na vida em si. Então, para nós percebermos essa questão da recompensa, que Jesus faz referência, nós temos que levar em consideração três características, 3 fatores que são muito importantes. O primeiro fator a levar em consideração é a questão da habilidade do trabalhador. Um segundo fator importante para que nós possamos valorar o trabalho é a quantidade produzida, o quanto nós produzimos. E a terceira é a motivação do trabalho. Por que é que eu faço esse trabalho? Qual a minha motivação ao desenvolver esse trabalho? Então, nessa relação, nós temos a leitura seguinte: para habilidades iguais, a quantidade produzida é que vai determinar o valor do trabalho. Mas para habilidades diferentes, a relação habilidade-quantidade produzida é que vai dar o valor do trabalho que foi desenvolvido. Então, se nós deixarmos de lado, por hora, a questão da motivação e fazermos uma análise levando em consideração a quantidade produzida e a habilidade, nós vamos lá na parábola dos talentos, e para que nós possamos recordar do que trata a parábola dos talentos, nela Jesus dizia que um senhor ia sair em viagem. Ele chamou então os 3 servos dele e deu a cada um deles talentos, para que, enquanto ele estivesse viajando, esses servos trabalhassem com esses talentos, produzissem, e ao voltar, ele então buscaria acertar, buscaria fazer
ver quanto que eles haviam produzido, né? Fazer o acerto de conta com eles. E esse senhor foi. Ao primeiro servo, ele deu 5 talentos. Ao segundo servo, 2 talentos. E ao terceiro servo, ele deu 1 talento. Ele viajou e, quando voltou, mandou chamar os servos para o acerto de contas. E o primeiro servo, então, prestou conta com ele dos 5 talentos que ele havia deixado, dizendo: Tu me deste 5 talentos. Eu trabalhei, produzi mais 5 talentos, e eis aqui os seus 10 talentos. Os 5 que me destes, mais os 5 que eu produzi. O segundo, da mesma forma, disse ao Senhor: Tu me destes 2 talentos. Eu produzi mais 2, eis aqui a tua fortuna, eis aqui o teu tesouro. Os 2 que me destes e mais 2 eu produzi. O terceiro devolveu o talento que ele havia recebido sem produzir nada. Então, levando em consideração esses 2 fatores para que nós possamos medir o valor do trabalho, habilidade e quantidade produzida, nós podemos verificar que as condições de produção aqui eram diferentes. Os 3 servos tinham habilidades diferentes e por isso cada servo ganhou uma quantidade diferente. Um ganhou 5 porque tinha mais habilidade, o outro com menos habilidade, 2 talentos, e o outro com menor habilidade ainda, 1 talento. Então, nessa variação na quantidade produzida, cada um produziu de acordo com a sua habilidade. Quem tinha mais habilidade, produziu mais. Quem tinha menor habilidade, produziu menos. Mas na hora da recompensa, os 2 servos receberam recompensas iguais. O que produziu 5 e o que produziu 2 talentos. Receberam compensação iguais, receberam prêmios iguais, porque a habilidade deles era diferente e eles produziram de acordo com a habilidade deles. E o Senhor então os recompensou dizendo o seguinte: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei no muito. Venha e participe da alegria de seu Senhor. Mas na segunda parábola, na parábola das minas, nós vamos perceber uma situação totalmente diferente. Na parábola das minas, anotada por Lucas, Jesus contou o seguinte: que um senhor ia viajar e chamou os seus servos para distribuir entre eles condições para que, enquanto ele estivesse fora, eles produzissem com aquilo que ele iria dar para cada um. Chamou então 10 servos e deu a cada um uma mina. Quando ele voltou da sua viagem, quando ele voltou da sua incursão pelos seus reinos, ele então buscou fazer o acerto de contas. E o primeiro produziu 10 minas. Disse ao Senhor: Eis aqui a tua mina, e eu produzi com ela mais 10. Presto a ti, presto ao Senhor as contas do que me deste. O segundo servo disse a ele: Eis aqui a mina que me destes, e com ela eu produzi 5 talentos. Eu produzi 5 produtos, né? Produzi mais 5. E os 7 demais servos devolveram
as minas que eles haviam recebido, sem produzir qualquer coisa que seja. Nessa parábola contada por Jesus, nós vamos ver que a condição é completamente diferente da parábola dos talentos. Há aqui uma igualdade de habilidade. Tanto é que foi dado a cada servo uma mina, porque todos eles tinham habilidades iguais, tinham condições iguais para produzir. O primeiro produziu 10, o segundo produziu 5. Pela lógica, o segundo deveria produzir pelo menos 10 minas, 10 produtos mais. Porque o primeiro havia produzido 10 com a mesma quantidade de minas. Então, o segundo deveria também, no mínimo, produzir 10, mas ele produziu só 5. Então, na hora da prestação de contas, o Senhor os recompensou de maneira diferente. Ao primeiro, que produziu muito mais, ele disse: muito bem, meu bom servo, por ter sido confiável no pouco, eu te dou para que governe 10 cidades. O segundo, na hora do acerto de contas, ele ganhou somente 5 cidades para governar. E o Senhor disse a ele: também você encarregue-se de 5 cidades. O segundo não ganhou o elogio. Então, na hora da compensação, ele recebeu menos. E ele o comparou, quando nós vemos o segundo ganhando somente as cidades para governar, não ganhando os elogios, quer dizer que foi recompensado a menor pelo seu Senhor. Nós percebemos que o Senhor o comparou ao preguiçoso, porque ele não fez o que era possível fazer, ele fez só a metade. E não ganhou, então, o elogio de ser um bom e fiel servo. Mas uma outra característica nós temos na questão da relação recompensa de trabalho efetuado. É quando Deus faz a análise, quando Deus faz o acerto de conta com o trabalho que produzimos. No acerto de contas com Deus, aí entra um outro componente, que é a questão da motivação pelo qual o trabalho é feito. Então, muitas vezes, um trabalho volumoso aos nossos olhos, aos olhos de Deus, é pequeno. E muitas vezes, pequenos trabalhos, aos olhos de Deus, é grande. Por que essa diferença? É porque o motivo que Deus faz o acerto de contas é que ele leva em consideração a motivação que o trabalho foi feito. Ele leva em consideração o sacrifício que foi empregado na realização do trabalho. E se nós nos lembrarmos de uma passagem de Jesus, em que ele está sentado em frente ao gasofilácio no templo. O gasofilácio era uma caixa que ficava na entrada do templo, e aonde as pessoas iam passando e iam jogando os donativos para a manutenção do templo. Então, as pessoas jogavam ali bolsas de dinheiro, moedas de ouro, moedas de prata, joias. Cada um jogava alguma coisa para ajudar na manutenção do templo. Mas, de repente, apareceu uma mulher
que jogou uma moeda que, se fizermos uma correlação com a nossa moeda no dia de hoje, ela valeria R$ 1,50. E ela jogou aquela moeda. Jesus, que observava a atitude de todas as pessoas que passavam por ali, chamou os discípulos e ensinou: em verdade, essa mulher doou mais do que todos os outros, porque os outros doou daquilo que lhe sobrava, daquilo que tinha em abundância, mas ela deu daquilo que lhe falta, do pouco que ela tinha, do que ela iria precisar, ela doou. Então, perante Deus, ela doou muito mais do que as outras pessoas. Então, nós vamos ver Jesus fazendo a relação trabalho-recompensa com a parábola dos trabalhadores da vinha. Nessa parábola, Jesus conta que um homem que tinha uma vinha saiu na primeira hora da manhã, que, segundo alguns autores, corresponde a 5 horas da manhã, 4 horas da manhã mais ou menos, é chamada a primeira hora, e foi à praça para contratar trabalhadores para sua vinha. Encontrando ali alguns homens, ele contratou com eles 1 denário por dia para que fossem trabalhar na vinha. E eles foram. Passado algum tempo, na terceira hora, em diante, o homem voltou à praça e encontrou outros tantos que lá estavam à espera de trabalho. E assalariou esses também e mandou ir para a vinha. Mas ele voltou lá na 6ª hora e na 9ª hora, que corresponderia às 5 da tarde, mais ou menos, e encontrou alguns homens lá também, esperando para serem contratados. E ele perguntou: por que vocês ainda estão aqui? Por que não estão trabalhando? E os homens disseram assim: não estamos trabalhando porque ninguém nos assalariou. Estamos esperando que alguém nos assalarie para que possamos ir trabalhar. Então o homem disse: vá para a vinha, vá para a minha vinha, e ao final do dia eu te pagarei. Quando chegou o final do dia e era a hora do acerto de contas, o homem então mandou que um servo fosse chamar todos aqueles que haviam trabalhado na vinha, mas com uma condição: que fosse chamado primeiro aqueles que foram por último, e foram pagos a eles um denário pelo trabalho que eles fizeram. E vindo aqui para receber o salário combinado, aqueles que foram na primeira hora, que foram logo de manhã cedo, bem cedinho, pagou a eles também um denário. E esses homens, então, reclamaram com seu senhor, dizendo assim: estes homens, nós carregamos o peso do trabalho desde a primeira hora, e deste a eles, aqueles que chegaram por último, igual a nós. Eles reclamaram, porque eles achavam que, como eles tinham ido logo de manhã cedo, tinham ido primeiro trabalhar, eles deveriam receber mais do que aqueles que foram na última hora. O Senhor então respondeu a eles: não estou sendo injusto contigo. Não ajustastes comigo um denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Então, nessa parábola que Jesus conta, ensinando aos discípulos, nós percebemos que a variável que valora o trabalho é outra.
né? Aqui levou-se em conta a motivação pelo qual os trabalhadores foram trabalhar. Os últimos, aqueles que foram por último, eles não barganharam com o Senhor. Eles não tentaram negociar o trabalho com o Senhor. E nós podemos ver isso na expressão humilde quando o Senhor perguntou a eles por que eles não estavam trabalhando, e eles disseram: porque ninguém nos assalariou, ninguém nos convidou a trabalhar. Enquanto os primeiros reclamaram, né, com o Senhor, e nós vemos isso quando eles dizem: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou conosco, que suportamos o peso do dia e o calor. Essa linguagem que nós percebemos nessas pessoas reclamando é uma linguagem de ciúme, é uma linguagem de inveja, de baixa autoestima. O interesse desses que foram primeiro no trabalho era somente o salário. Não tinha outro interesse por eles. Eles queriam somente o salário. Então, os primeiros, né, esses que foram primeiros para a vinha, eles eram diligentes, conscientes, né, eram trabalhadores, tanto é que eles estavam logo de manhã lá esperando por alguém que os contratasse. Mas eles eram também calculistas e tolerantes com os seus próprios defeitos. Os últimos não. Os últimos eram humildes, altruístas, generosos, confiáveis, conforme a gente vê no relato de Jesus através da parábola, né? Os primeiros são justos, respeitáveis, exemplares, eram pessoas de bem, mas eram também sem bondade, não traziam bondade no coração. Os últimos não, dizem os Espíritos. Os últimos são aqueles que têm sido preguiçosos, sem objetivos, viciados, mas no final eles reconhecem os seus defeitos, reconhecem as suas limitações e se propõem a mudar. Eles foram buscar trabalho por último, já no final do dia, mas aceitaram o trabalho e trabalharam e produziram bastante. Então eles se esforçam, eles começam uma vida nova e procuram recuperar o tempo que eles perderam. Então, meus irmãos, nessa relação, quando nós buscamos entender ou procuramos perceber a quantas anda a nossa disposição para o trabalho, qual é a nossa motivação para o trabalho, quanto nós estamos produzindo. Nós não buscamos refletir nessas parábolas de Jesus. Nós somos aqueles trabalhadores que chegaram na última hora. Nós somos aqueles trabalhadores que vieram muito mais tarde, que vieram já no final do dia, mas que buscamos fazer o que podemos, que buscamos dar daquilo que podemos, né? Nós somos aqueles que desde muito tempo somos convocados pelo Cristo, somos convocados por Deus ao trabalho, à vinha dele, né? Mas insistentemente nós temos declinado desse convite. Então nós devemos aproveitar o chamado que ora nos é feito. Às vezes nós podemos perguntar: mas como eu estou sendo chamado? De que maneira eu posso entender que nós estamos sendo chamados? Jesus,
antes da crucificação, ele disse que enviaria o Consolador, que faria relembrar tudo aquilo que ele havia dito e que foi esquecido, e que traria novas notícias que ele não podia dar naquele momento porque não podíamos entender. E é a doutrina espírita. A doutrina espírita cuja proposta é reviver o cristianismo nascente. A proposta da doutrina espírita é reviver os ensinamentos de Jesus na sua pureza. E ela aqui está. E aqui estamos nós, aprendendo com os Espíritos que nos trazem o Evangelho de Jesus, que nos faz relembrar tudo aquilo que Ele ensinou e que nos traz notícias novas do que será a nossa vida após a vida da matéria. Hoje temos consciência ou temos aprendido, mesmo que às vezes de uma maneira superficial, qual é a consequência dos meus atos na minha vida de hoje. Então, esse é o chamado que nos é feito pelo plano superior, por Deus, para que nós possamos ir para a sua vinha. Muitas vezes nós achamos que o nosso trabalho é somente aquele relacionado com a religião, no movimento religioso. Mas o trabalho que Jesus nos convoca é o da mudança, é o da transformação, é o da melhoria interior. E o nosso trabalho não está só ligado no movimento religioso, é também no movimento religioso, mas é na família, é no trabalho do dia a dia, é na relação com os amigos, na sociedade, tudo aquilo que podemos produzir de útil, que faz de nós pessoas, seres úteis. Kardec perguntou no Livro dos Espíritos aos benfeitores espirituais o que é trabalho. E eles responderam que trabalho é toda ocupação útil. Então nós devemos aproveitar esse chamado que nos está sendo feito. Não podemos nos julgar inservíveis. Não podemos nos julgar que somos muito pequenos, que nada podemos fazer ou que aquilo que fazemos nada representa, que é muito pouco a nossa contribuição. A benfeitora Joana de Ângeles diz que quem faz o que pode, fez tudo. Cada um de nós temos uma habilidade, cada um de nós tem uma capacidade de produção. O importante é que produzamos aquilo que podemos. Se nós fizermos isso, estaremos fazendo tudo o que pode ser feito. Porque para Deus, o trabalho ele tem tanto maior valor quanto maior tenha sido o sacrifício que empenhamos, que colocamos ao desempenhar esse trabalho. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos guarde em muita paz.